aí, pessoal, estamos começando mais um Focus Podcast. Estamos aqui na edição número... Fala pra mim, Tauan. 6. Número 7. Ah, nem o Tauan tá sabendo, né? Eu coloco você na fita pra você participar, mas você não tá prestando atenção, não. Edição número 7. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para quem entrasse no nosso canal e se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e desse o seu like. Quanto mais pessoas vocês puderem compartilhar, melhor para a gente divulgar o nosso trabalho aqui na Focus Podcast. Gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores, né? A Plotter Comunicação Visual, a Facilita Contabilidade, a Rochas Hamburgueria na Brasa, o Laboratório Central, sempre a unidade pertinho de você, presente em mais de 20 cidades do Centro-Oeste de Minas, a Arte Laser Decor, o Posto IP Amarelo, a Amuleto Acessório, os Classificados Cajuru, a Casa de Carnes Especiais lá no Jorge e o It's Lupo, Restaurante Cacá e Arena Tupi, do pessoal do Bruno e da Elisa, que teve aqui no nosso último podcast. Deu um show aqui, tenho certeza que vocês gostaram. Então, vamos rodar a vinheta aí, Tauan, e vamos começar mais uma entrevista com um casal especial que está aqui com a gente hoje. Aqui você faz o seu podcast com qualidade simplesmente impecável. Conforto para seus convidados, captação de som e vídeos com a qualidade que você precisa. Aqui tem tecnologia, aqui tem confiança, aqui tem equipamentos e maquinários de última geração e profissionais altamente capacitados. Somos o único laboratório da região Centro-Oeste com certificado de excelência na categoria Diamante Plus, no Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. Pessoal, estou aqui com um casal muito especial que teve aqui com a gente já 2 vezes aqui na Focus Workplace, dando treinamento. Sejam muito bem-vindos, Ricardo Gomes e Priscila Pereira, ao nosso podcast. Para nós é um prazer enorme receber vocês aqui. Vamos bater muito papo aqui, tem muitas perguntas de ouvintes. Nossos telespectadores mandaram pergunta para vocês. Então, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado, Jó. Obrigado pelo convite. E sempre que for necessário, estaremos para ajudar e auxiliar no que for preciso. Inclusive, até para estar junto aqui desse novo projeto que é fantástico. Necessitava na nossa região de um projeto inovador e que Deus abençoe e vá muito à frente, adiante. Tá? Você está de parabéns com toda a qualidade que você tem aqui, né? Então, fiquei muito impressionado com a tecnologia, com tudo que você colocou aqui. Dá para ver que você fez com muito carinho, com muito amor. Então, com certeza é para durar, é para levar aí para muitos anos. Parabéns para você também. Minha esposa está aí comigo. Priscila Pereira Souza. Se apresente. Então, Jovem, gostaria de agradecer a oportunidade. Tenho certeza que o pessoal que ficar aqui conosco vai aproveitar bastante, vai ser um bate-papo agradável e enriquecedor. Então, eu acredito que quem ficar aí vai ser muito beneficiado. Tenho certeza disso. Aqui o nosso objetivo, né, nosso público já sabe, é trazer inspiração para outras pessoas, né, através das suas histórias, através não só da sua história de sucesso, no que vocês fazem, mas também nas histórias de superação, nas dificuldades que vocês tiveram, para inspirar outras pessoas. Então, eu vou falar aqui um pouco que eu conheço de vocês, né? Falar do Ricardo, que é empresário, representante comercial na área têxtil há 24 anos. Hoje ele é treinador de pessoas e vive uma vida com identidade. É pai de 5 filhos e mentor empresarial. Eu sei que vocês têm 2 empresas aí, um método. Como é que funciona isso? Explica pra gente, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão nos assistindo, como é que funciona isso tudo aí? Como é que só para já deixar você à vontade.
Começa desde o começo. Vamos contar a história toda aí. Conta Nós para nós temos- como é que começou tudo isso. Hoje nós temos a Revo Treinamentos, que faz treinamentos empresariais, tanto motivacional quanto para venda, bem específico na área de vendas. Eu tenho um treinamento mesmo, onde o representante, o vendedor, ele aprende técnicas para lidar com a venda, com a objeção, a quebra de objeção. Então eu ensino várias técnicas para que as pessoas possam vender melhor, vender com mais qualidade. Então, iniciou-se, né, no treinamento corporativo e eu e a Priscila, lá atrás, nós começamos a buscar o porquê que a gente não saía do lugar, por que a gente não dava conta de gerir ali as nossas próprias dificuldades, né? Eu queria dar conta de viajar várias vezes aí no ano, eu ficava pensando, por que a gente não consegue? E aí eu comecei a trabalhar, a buscar informação, nós buscamos mesmo, viajamos para fora, fizemos vários eventos na inteligência emocional, nós descobrimos na inteligência emocional a maioria dos processos em que as pessoas procrastinam, o porquê que as pessoas deixam tudo para depois, o porquê que ela abre mão de tudo, o porquê que ela não consegue avançar na vida dela, porquê que ela não consegue gerir as próprias emoções, porquê que eu tenho que reagir à emoção do outro. Então nós começamos a compreender isso e aí eu comecei a introduzir isso ao meio das técnicas de vendas e tudo e deu muito certo. E nós criamos o método ID. Esse método ID, ele é uma imersão de 2 dias. A gente faz ela num hotel, faz aqui em Divinópolis, no Hotel JB. E a gente trabalha a parte emocional. Nós trabalhamos totalmente a parte emotiva. Para que a pessoa saia dali, pelo menos, com a blindagem daquilo que ela pode gerir, do que não pode, o que ela aceita, o que ela não aceita. Então, a gente consegue construir uma emoção forte, uma pessoa que sabe gerir as próprias emoções. E uma das coisas que a gente utiliza é conhecer o ser humano. Porque nós somos um ser complexo. Mas quando você conhece o ser humano, você erra bem menos. Você erra bem menos. Porque quando você percebe que a pessoa ela reagiu a um gatilho, opa, eu não posso inflamar mais. Você espera a poeira baixar. Geralmente as pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento, elas perdem muito por conta disso, por conta desses gatilhos, dessas explosões. Falar o que não deveria, fazer o que não deveria. Né? Então ela perde muito, a vida dela fica muito difícil. Então a gente trouxe aí um método ID. Então foi assim que começou a Revo Treinamentos. Eu falo assim, no início aqui a gente apresenta o currículo, né, das pessoas e tudo. A área têxtil, 24 anos na área têxtil, teve alguma coisa a ver com essa parte de treinamento que você trabalha? Teve alguma coisa a ver com essa parte dos métodos que você criou, do método ID e o Revo Treinamento? Qual que é a conexão disso? Nos 24 anos, eu percebia que eu era um bom vendedor, assim, antes de ter mais técnicas. Eu era um bom vendedor. Eu conhecia muitas técnicas de vendas. E eu virava para mim algumas vezes e falava assim, não, eu sou bem. Eu falava isso muito para a Priscila, falava assim, ó, eu estou de 200, eu sou entre os 10. Então eu falava assim, não, eu tô bem, eu não tô mal. Eu preciso melhorar, mas eu não tô mal, eu não parava. Só que eu percebia que eu ficava só estagnado. Era aquele número. E eu não dava conta de avançar. E aí eu comecei a buscar o porquê, o que eu fazia de errado, onde eu estava errando. E eu não conseguia achar isso no consciente. Eu achei isso nas minhas emoções. E foi através desses cursos que vocês fizeram, das imersões que vocês fizeram? Em cima desta busca, a primeira pessoa a ser beneficiada numa busca dessa foi a Priscila. A Priscila ficou 2 anos de depressão, ela pode até contar um pouco também. E aí ela levantou num desses métodos.
E quando ela levantou, eu falei, opa, tem coisa aí. Fazendo terapia, fazendo muita coisa, né? Aprofunda um pouco nisso. Só pra gente entender como é que foi essa... Assim, Aprofundar que eu digo é lógico, você não precisa de entrar em detalhes, mas eu falo assim, como é que foi que isso virou a chave para virar isso? Como é que foi? Foi na época da pandemia, sabe, Jovem? Uhum. Eu já estava fazendo terapia, fazia terapia já tinha uns 2 anos, assim, mais ou menos. Já tinha saído do estágio mais crítico da depressão, mas eu ainda tinha algumas recaídas, assim, não tinha aquela vontade, aquele expediente todo, sabe? Levantava, fazia comida, dava uma ajeitadinha na casa e deitava de novo. Então, assim, eu passava a maior parte do meu tempo deitada. As meninas ficavam comigo lá no quarto, eu ligava a televisão com elas, então, assim, elas brincavam, fazia tudo ali no meu quarto comigo. Não tinha vontade, não tinha gosto pela vida, digamos assim, né? E já tinha feito alguns cursos online, e o Ricardo chegou e me apresentou, quero fazer esse curso e eu gostaria que você fizesse ele comigo, porque ele tinha uma parte que ele era voltado para inteligência emocional. Aí eu falei, tá bom, para ficar livre do Ricardo conversando, eu falei, tá bom, mas é o último curso que eu faço. Mal sabia eu que seria o primeiro de muitos da inteligência emocional, porque na primeira semana, que era uma semana preparatória para um evento que teria no sábado, começou a semana na segunda-feira mesmo preparando, e o evento seria no sábado. Naquela primeira semana eu já amanheci, sim, é o primeiro dia, segunda-feira eu fui emburrada, sentei na cadeira, era época de frio, né? Bem frio mesmo, peguei e sentei na cadeira lá de frente ao computador com o cobertor, toda com o braço cruzado, carona fechada, e na medida que a pessoa foi falando, aquilo foi entrando na minha cabeça, falando, faz sentido, e ele foi conduzindo de uma forma tão assim, amorosa, que foi ganhando meu coração, e eu comecei a me libertar ali de alguns bloqueios que eu tinha nessa semana, foi libertador. E eu comecei a ter mais interesse, buscar mais, e foi muito bom, porque dali para frente, aí nasceu o meu livro, Porque Chora Gotinha, sabe? E a gente começou a ter uma paixão a mais pelo digital, a buscar, a entender algumas coisas a mais, e a gente foi trabalhando, aperfeiçoando, até chegar no método ID, que a Revo Treinamentos, ela já existia, levava o treinamento para empresas, os empresários que precisavam desenvolver tanto o lado pessoal quanto o interno e o externo. O Ricardo ia, a gente fazia lá na empresa todo o trabalho, fazia o dia de treinamento com a equipe interna, fazia o dia de treinamento com a equipe externa, e esses empresários foram tendo resultados, foram um falava para o outro tudo. Aí depois a gente falou, não, então não vamos ficar só com os treinamentos na empresa. Agora a gente começou a surtir efeito dentro da família dos empresários, né? Teve empresário que falou, nossa, esse treinamento salvou meu casamento, sabe? Porque através dessas consultorias a gente percebia que muitas das vezes os empresários não deslanchavam porque a família estava desestruturada. Sim. Sabe? Então, quando ele conseguia colocar a família em ordem, conseguia recuperar o relacionamento, a família dava força para a empresa ir para frente. Ou seja, a base estava comprometida. Sim. Quando a base é reorganizada, tem uma sará, não é sará. É uma energia. Uma cura. Isso. Porque quando tem uma cura na base, o resto tudo anda. É o que faz que a base é a família. Né? Isso, Sim. é o que faz muito sentido. Para nós é a base familiar. O método IT, como eu ficava muito no corporativo, e eu às vezes tinha algumas, assim, no meu coração falava assim, nossa, aquela família precisava um pouco mais de mim. Nossa, essa família precisava um pouco mais de mim. E é muito angustiante. Tem uma regra assim, que a pessoa, se ela não pedir ajuda, você não ajuda, não. Porque ela tem que pedir.
né? Essa regra é uma regra até, assim, aquilo que você pede, você recebe, né? E aí meu coraçãozinho ficava bem apertado, porque eu ficava assim, eu precisava ajudar um pouco mais, mas eu estava no mundo corporativo. Aquela pessoa estava com um problema em casa, não na empresa. Dava para perceber. Porque a pessoa, quando ela tem problemas emocionais, não é só na empresa. Ela tem problemas emocionais em todos os lugares que ela vai. Isso não só os donos, né? Não Tanto só os donos, os funcionários também. Então aí eu virei para a Priscila, um dia nós dois sentados, eu falei, então vamos. Nós vamos fazer. Era um dia só, era um workshop, era um dia só. E aí a gente fez, e assim, foi transformador. Só que eu falei que eu preciso de mais tempo, nós precisamos de mais tempo para trabalhar. E a gente trabalha profundamente as emoções, aonde você tem consciência de muita coisa do hoje. Sua mente, ela tem uma cognição de tomar decisões para você com o que você vivenciou. Então, às vezes, você vivenciou algo ruim, uma batida de carro lá na frente, que te dá medo pro resto da vida de um acidente, de várias coisas na sua vida. E uma coisa que o Ricardo costuma dizer é que não é o Ricardo, não é a Priscila que faz a transformação na pessoa. É o método. Existe uma metodologia que, se aplicada, você consegue sair daquilo ali, sabe? Nós dizemos que nós somos igual uma camada de cebola. A cebola tem várias camadas, né? E nós precisamos trabalhar essas camadas. Você tira aquela primeira camada, então depois aí você se permite ir para a segunda camada e assim por diante. Os bloqueios são essas camadas que te impedem de chegar na sua essência. E aí nós, por tratar de família, eu e a Priscila, nossa base é cristã e a gente a vida inteira envolveu com o Ministério de Famílias, tratando famílias, filhos e tudo. Isso mexe muito conosco. E aí nós abrimos, né, para o público para a gente fazer essa imersão para trabalhar famílias. Porque famílias fortes, sociedade forte. Eu até falei ontem falei aquele dia na palestra, que se você não olhar para a sociedade e assumir a responsabilidade do agora, o futuro vai ter uma sociedade pior do que nós estamos vivendo. Vai ter uma consequência com relação à nossa postura de hoje. De hoje. Então, assim, a base familiar ela é muito importante. A gente tem perdido muita coisa simples, sabe? Eu percebo que os pais hoje estão muito permissíveis com relação aos filhos. E isso vai ter consequência no futuro. É uma situação de pais, porque eu vou falar, até brinco assim, eu gosto de falar assim que é o pessoal lá da Capadócia, não é aqui do Brasil. Da Capadócia, né? Os pais hoje precisam trabalhar, ok. Aí ele tem culpa de estar longe do filho. Ele tenta comprar essa culpa com presente, com tudo. E o que o filho mais queria era o pai. Era a mãe. Queria um abraço. Queria sentar, colorir, brincar. Conversar. Né? O adolescente queria conversar, trocar uma ideia, fazer uma caminhada junto. Rir, brincar. Então, e isso, infelizmente, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo mesa, tempo de almoço. Hoje, a maioria das pessoas, várias pessoas não tem nem mesa em casa, tem um balcão, às vezes não tem nem mesa para sentar à mesa, né? E o tempo antigo falava assim, ó, a hora do almoço ela é sagrada. Sagrado. É um horário onde todo mundo ali está fazendo a refeição, olhando um para o outro, conversando. Você vai a algum restaurante lá da Capadócia hoje, e aí tá todo mundo, né, jovem? Celular na mão, conversando, olha, ri, tal, mas e a presença aqui, né? Então, a família, a base familiar, ela precisa ser melhorada para que a gente tenha pessoas melhores no futuro. Eu gostei da sua palestra, que dando sequência a a família no restaurante, aí depois tira uma foto, todo mundo rindo, lindo, todo mundo feliz, posta,
E volta todo mundo pro celular. De novo, novamente. E nós, a gente vê isso. Eu e a Priscila, nós já fomos muito chacota, né? Porque você imagina uma família que tem um filho custoso, só um, filho único. Igual você falou assim, é aquele que é o estrelinha. E aí ele é o centro das atenções. Geralmente ele é o mais custoso mesmo. E a gente entra assim, ó, eu e ela e 5 meninos. Com a fileirinha assim, ó. Nossa, mas o que nós já vimos de cutucão, gente, nossa, parece um avatar, não é nem normal. A gente brinca que nós éramos ponto de referência. Quando a gente chegava no restaurante, principalmente a turma pequena, hoje não, tanto que já cresceram, mas quando eram tudo criança assim, de 2, 3 anos, era a gente só via as mãozinhas assim, ó. Aquele casal com 5 filhos. Com 5 filhos. Era muito engraçado. E é abundância, né? A gente fala assim de ser abundante hoje. Em qual área que você está sendo abundante? Qual área que você está sendo escasso? Tem pessoas que têm escassez em filhos. Falam, eu não vou ter dificuldade. Você é tão ruim que você não possa ser replicado. O mundo hoje está muito difícil. Mas se você continuar pensando assim, vão vir cada vez mais pessoas difíceis. Você não vai colocar gente boa no mundo? Sim. A gente tem que colocar pessoas boas no mundo. Então, a inteligência emocional, ela vem para nos auxiliar nesse ponto. Nós temos algumas perguntas que eu quero pegar o gancho, que é assim, o que é inteligência emocional? Fala pra gente, definição, não sei, tem algumas perguntas que uma delas é essa, o que é inteligência emocional? Explica pra gente. A inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de reconhecer e entender e gerenciar as suas emoções. É necessário você ter raiva, mas na dosagem certa. É necessário você ter medo, na dosagem certa. É necessário você ter todos os seus sentimentos na dosagem certa. Depressão profunda é uma tristeza que não acabou. Ela iniciou num processo de tristeza, que se aprofundou. Durou 1 hora, depois 3 horas, 4 horas, depois dias, depois meses. Né? E é você gerir as próprias emoções e compreender que o outro não pode interferir nas suas emoções. Nós estamos aqui, 4 pessoas, e chega um aqui agora totalmente estressado. Ele não pode interferir no nosso sentimento. Você não pode chegar naquele nível de estresse porque ele está estressado, mesmo que ele te ataque. É você compreender as suas emoções e falar, opa, ele está nervoso. O carnal fala isso. Tá no trânsito, né? O cara chega, vá para aquele lugar. Sua mãe é aquilo. Não, minha mãe não é, por que eu vou ficar nervoso? Mas é exatamente ele nem conhece a minha mãe. Faz o menor sentido eu ficar nervoso com isso, porque esse cara nem conhece minha mãe. É você não colocar o sentimento do outro para dentro de você. Porque se você colocar, por exemplo, num momento de raiva do outro, aí você também fica com raiva e responde ele na mesma altura, você já perdeu a razão. Você já perdeu a razão. E ali vai virar o quê? Um problema seríssimo de emoção, que poderia ser evitado. Né? E nós temos no mundo corporativo profissionais fantásticos que por conta de relacionamento ele precisa ser dispensado. Ele contamina o ambiente, ele não consegue se relacionar, ele é muito negativo, ele contamina o ambiente inteiro. E aí falta a inteligência emocional tanto para ele quanto para as outras pessoas de ingerir as emoções. Essa é uma dica boa que eu venho percebendo no mundo corporativo, que hoje as empresas estão buscando pessoas com comportamento, inteligência emocional e capacidade de relacionamento. Em primeiro lugar, eles olham isso para depois olhar o currículo. A NASA mandou um jardineiro para uma missão, só que eu acho que ele não foi devido a outras dificuldades que teve de saúde. Mas por quê? Porque ele era uma ótima pessoa de relacionamento. A NASA não precisava, em alguns setores, de uma pessoa que tivesse capacidade de consertar algo. Ele precisava de pessoas que saibam se relacionar. Porque ele vai para uma missão onde
todo mundo está correndo risco de vida, porque se o cara pirar lá e abrir uma janela, morre todo mundo. Se o cara fizer algo de errado, morre todo mundo. E ele precisa se relacionar, ter capacidade de dar conta de relacionar num pedaço muito pequeno de espaço com várias pessoas. Então não é a habilidade que ele tem que vai levar ele para o espaço. É a capacidade que ele tem de se relacionar com pessoas. Sim. Então isso é muito importante hoje. Você me fez lembrar daquele filme Perdido em Marte, que quem ficou para trás foi um biólogo, né? E ele falou, não, jamais pensei que a biologia iria me salvar. Mas salvou, assim, na questão de alimento, né? De prover o alimento. Do Matt Damon, que ele criou lá uma plantação de cebola, isso mesmo. Não, de batata. De batata, E ele mesmo foi... Isso. Eu vi. Mas ele teve que aprender a gerir e administrar as emoções dele o tempo todo. Ali ele teve que ter inteligência emocional. Porque se ele não soubesse administrar o que iria acontecer com ele, jamais ele teria conseguido pensar que ele poderia cultivar batata, que ele poderia fazer água ali, né? Porque ele precisava de água. Então, o tanto que ele vibra, que ele se emociona quando ele percebe, começa a suar, né? Fazer a água ali. Então, assim, ali é um ambiente que você consegue ver uma pessoa estruturalmente inteligente emocional. Nessa linha da inteligência emocional, quando você vira e fala assim, mas eu sou emocionalmente sem inteligência? Não. Só que você tem a capacidade que você aprendeu, limitada às pessoas que você conviveu na infância. Como é que é isso? E talvez um pouco melhor. Com pais, professores, as pessoas que eram importantes para você. De 0 a 7 anos, você não tem filtro. Qualquer adulto que chegar perto de uma pessoa de 5 anos de idade e falar alguma coisa para ele, e ele levar aquilo como verdade, ele não tem filtro. Ele falou, um adulto me contou. E mais tarde, quando ele tiver mais velho, ele não sabe nem por que ele sabe disso, mas a informação está lá dentro. Sim. Entende? Então, o ambiente que você viveu dos 7 aos 14 anos fala muito sobre você. Porque é ele que vai te tornar um ser humano melhor. Evoluído ou não. Agora, não significa que este é pro resto da vida. Que se você ressignificar, enxergar de uma forma diferente, observar que existem outras formas de pensar, entende? Você consegue chegar numa inteligência emocional melhor do que você estava. Porque ela é evolutiva. Eu estudo até hoje. Domingo, eu estava estudando, fiquei 6 horas estudando. Domingo. Por que isso? Porque ela é evolutiva. Como a Priscila falou, é camadas de cebola, é aquilo que eu dou conta de suportar por agora. E às vezes você lê de novo um pedaço de um livro que você leu, que dependendo do período que você estava, você não levou aquilo porque você nem percebeu. Mas você está em outro nível agora, quando você lê e fala, nossa, mas eu não tinha visto isso aqui não. Agora faz muito sentido. Né? E geralmente com os livros de cabeceira, né, que é aquele que você gosta, fala, vou ler de novo, aí você pega e acha coisas novas que você não leu e não viu. Você leu e não viu. Então, assim, a inteligência emocional hoje, se a pessoa nunca passou por um processo de inteligência emocional, ela já está com uma dificuldade de relacionar, inclusive, com ela mesma. Com as suas próprias emoções, gerir as suas próprias emoções. Essa é a base que você trabalha no método. Isso. Tem outra pergunta aqui que tá também, vou pegar no gancho aqui, que uma pessoa mandou aqui, como posso melhorar minha inteligência emocional? Indo no seu método? Uma das formas, lendo livros, indo a outros métodos, não só o meu, porque as imersões elas são preparadas para que você tome consciência, né? Por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ficar lá 2 dias de palestra. Não é palestra. Você vai ser preparado, você vai tomar consciência, vai tomar ali, vai ficar morno, vai esquentar um pouco mais, depois vai ser forjado. Então é por isso que às vezes precisa de tempo. Precisa de tempo de forte impacto. Porque aquilo que não te impacta, você não grava. Quer ver como é que nós somos? Os dias iguais, jovem,
eles não são registrados por você. Seu comando de gravar as coisas, eles não são guardados quando o dia é comum, ele é igual. Uhum. E prova disso, eu vou fazer uma pergunta para você. 1994, 1º de maio, onde você estava? 1º de maio de 1º de maio de 1994. 1994, Ayrton O dia que Senna. Ayrton Senna morreu. Onde você estava? Eu estava no sofá da minha casa. Qual que Lá era em o Divinópolis, sentimento? lá em Divinópolis, no Interlagos. Certo. Agora eu vou te Assim fazer como eu sei também o dia da Torre Gêmea. do World Trade Center. A Uhum. Torre Ótimo. Gêmea é ok, mas do Senna eu não Aí sabia eu- nem a data. Aí eu Porque vou... impactou. Isso. mas- E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. 20 de maio de 2023, onde você estava? Foi há um mês atrás. Não, um ano. Um ano atrás. Ah, 2023, desculpa. Não lembro. Olha, não é só você. Os dias iguais não são registrados. Então, quando há um forte impacto emocional, Uhum. registre e ressignifica. Sim. Então, é uma técnica cientificamente comprovada. Da mesma forma que ela é utilizada para o negativo. Para o negativo, um forte impacto emocional. Por exemplo, um homem chegou dentro de casa, lá da Capadócia, Uhum. e pegou a esposa dele, traindo ele com o melhor amigo. Uhum. Forte impacto emocional. Como ele vai lidar com amizades dali para frente? Não vai confiar em nenhum amigo mais. E essa confiança, ela é por conta desse amigo ou porque ele tem que tratar o resto das outras pessoas tudo igual? Uhum. Então, o forte impacto emocional, ele também é negativo. Mas a gente consegue ressignificar e tornar ele positivo para que você possa se libertar de algumas coisas. E como eu falei, nós tomamos banho todos os dias, dirigimos todos os dias. Aquilo que você faz todos os dias, repetidamente, você faz sem ver. Uhum. Sem ver. Você nem percebeu o que você fez. Exatamente. Seu comando cerebral manda tudo no automático com aquilo que você já vivenciou. Inclusive suas decisões. Então, se você é uma pessoa que teve dificuldade com a sua empresa, quebrou, se você não ressignificar, você não consegue abrir outro CNPJ. Inclusive tem uma relação direta entre a inteligência emocional e a liderança, né? O meio corporativo, não tem? Como que você lidera uma equipe sem saber extrair o melhor do ser humano? Uhum. Como que você consegue gerir emoções de Uhum. pessoas boas se você não consegue gerir as suas próprias emoções? Então você chega, por exemplo, num dia muito ruim. Como é que um líder pode... Chegou dentro da empresa ali que teve um problema seríssimo dentro de casa e ele descontou aquilo em todos. Fez com que todos pagassem. E aí ele começa a ter problema de relacionamento com o empregado, ele começa a ter problema de relacionamento com o liderado, aí ele começa a ter muita rotatividade de pessoas dentro da empresa. Por quê? Porque é uma pessoa tóxica. Não fica ninguém. Todas as vezes que acontece algo com ele, todo mundo paga. Então, se você não tiver uma inteligência emocional na sua liderança, às vezes você fala assim, nossa, mas aqui na nossa empresa troca muito de funcionário, todo dia entra e sai gente todos os dias. Liderança. A pessoa tem que perceber, tem que começar. Às vezes chega um colaborador, às vezes ele tá passando mal, veio assim por obrigação mesmo, por querer tá junto da equipe, tudo. O líder tem que saber perceber, ler as emoções das pessoas. Uhum. Perceber que aquela pessoa não tá no bom dia, às vezes liberar, não, pode ir embora, né, melhora primeiro, ou não, vamos tentar melhorar, você já tomou medicamento, você fez alguma coisa, né, para aquilo melhorar, e é dessa forma. Então, Uhum. ele tem que ter uma habilidade de ler o sentimento, as reações das pessoas para poder conduzir da melhor forma possível. Isso tudo tá ligado à inteligência emocional Sim. que tem que ter, né? O gerir, né, Eu as lembrei, emoções, Ricardo, ter foi empatia. Eu lembrei, foi daquele Dr. Pimpolho.
Aquele dia que a secretária dele chega molhada, tudo molhada, tomou chuva, que aí ele no outro dia comprou um negócio pra ela. Ah, Como é que é a história? Agora rádio, conta a história. é uns trem mais. Dr. Pimpolha, que é antigo, né? Aí eu acho que é Judite, que era a secretária dele. Cileide. Cileide, o que é isso? Como que a senhora chega atrasada e ainda toda molhada? Aí ela, nossa, doutor Pimpolho, eu tava no ponto de ônibus, eu tomei aquela chuva toda, vim embora rápido, como tava demorando muito a passar, eu resolvi vir debaixo de chuva e cheguei molhada. Eu vim trabalhar, peguei chuva, o senhor me xinga ainda? Aí, bom, passou no outro dia, olha, Cileide, eu pensei bem naquilo que aconteceu com você, eu acho que eu vou poder te ajudar, né? Aí ele chega e dá um guarda-chuva para ela, e ela toda esperançosa achando que ia ganhar um carro, uma moto, alguma coisa, né? Que aí você não vai se atrasar e não vai chegar molhada mais. Saber gerir as suas próprias emoções e compreender, ter empatia com o outro. Aí você fala assim, não, mas eu tenho empatia. Lógico que nós temos, assim, o ser humano, tem muitas pessoas boas e muitas pessoas ruins. Mas quando o ambiente já está contaminado, as pessoas não conseguem lidar com a forma como o líder traz. Então, às vezes, aquilo que ele fala, aquilo que ele pede, ele não é mais atendido. E aí falta o quê? Falta a paixão da empresa, falta união na empresa, unidade. Né? A gente vê hoje algumas empresas que a gente trabalha e eu não gosto da codependência. Ah, Ricardo, vem cá que eu estou tendo problema disso aqui agora. Não. Eu vou lá, eu ensino, eu mostro o liderado, eu chego no patrão. Por diversas vezes eu tive muitas equipes fantásticas, mas que o patrão era o problema. E aí eu tive que trabalhar com ele. Trabalhei com ele várias questões, aonde ele... Por que ele era o problema? A maior dificuldade dele era confiar e liderar, e delegar, cobrar aquilo que ele delegou. Ele ficava em cima de tudo, queria fazer tudo. Ninguém dá conta de fazer tudo. Se você não confiar no outro, delegar, deixar o outro no tempo do outro. Né? Nós temos muitas pessoas lá na Capadócia, né, que ao contratar, contrata por afinidade, não contrata por habilidade. Isso é um problema sério no meio corporativo. Porque a pessoa não tem habilidade para exercer aquele cargo. Ela não tem a habilidade, por exemplo, ela não gosta de mexer com o povo, com o público. Aí você põe ela para atender a loja. Aí tá lá, a pessoa emburrada, a pessoa chega, ela tá emburrada, carona fechada, ela não gosta do que ela faz. Você falou sobre isso no seu curso, como a capacidade da pessoa de extrair o melhor, de dar o melhor. Tem as pessoas nós temos medianas, como é que é? O medíocre, mediano, não, medíocre é mediano. Você falou isso, fala um pouquinho pra gente. Eu falo um pouco no curso das pessoas que elas são abaixo da média, faz menos do que o combinado. Abaixo da média. Ela faz menos do que o combinado, né? Ao contratar, você contrata a pessoa, ela fala, o horário aqui é de tal hora, é de segunda a sexta, a gente trabalha dessa forma, o salário é esse. Esse é o salário da categoria aqui que a gente paga. Aí a pessoa no primeiro 2 meses, 3 meses, faz tudo certinho, mas vai chegando lá por 1 ano, 6 meses que ela tá lá, ela chega atrasada, ela bate cartão só atrasada, ela não falta, ela não vem trabalhar sem justificar. E essas são as pessoas abaixo da média. Da média, né? E nós temos muitas pessoas, aí você fala assim, mas e o da média? Mas aqui, não é nem o da média, é o que faz o combinado. Mas ele também não está fazendo mais do que a obrigação. A pessoa chega e fala, eu quero um aumento de salário. Mas por quê? Não, porque eu não chego atrasado, eu não falto. Obrigação. Isso é obrigação. É o obrigação. combinado. É o contrato. Né? Agora, existe a forma de você fazer a vida valer a pena, que é fazer mais do que o combinado. E a pessoa que troca energia, porque dinheiro é troca de energia. Você trabalha trocando a energia do seu trabalho a troco do seu salário. Sim.
Dinheiro é troca de energia. Então, se você dá mais energia, você merece mais dinheiro, né? Você faz mais dinheiro. E quando você faz isso, trabalha dessa forma, o mundo corporativo ele é muito esperto. Quando você vê um funcionário de outra empresa se destacando, a outra empresa vai falar, aquele ali me serve para cá, aquele ali me ajudaria bem. E é assim que funciona. Nós tivemos um treinamento de jovens aqui, né, Tal? Nós falamos exatamente sobre isso. Um jogador de futebol, quando ele está começando, no início da carreira dele, ele não é famoso ainda, ele ganha pouco. Uhum. E ele come a bola. Ele joga bola igual um louco. Por quê? Porque tá doido para um olheiro achar ele, levar ele pro Real Madrid, pro Barcelona. Ele come a bola mesmo e ele ganha pouco. Você já imaginou se o jogador de futebol começar a fazer gol contra porque ele ganha pouco? Ah, eu não faço isso. Por quê? Porque eu ganho pouco. Ele vai ser quem na vida? Ninguém. Então a gente tem que dar o melhor. Nós temos que dar o melhor que a gente pode dar, porque só assim as pessoas vão enxergar você, né? Vou roubar a cena sua, mas você vai gostar dessa história. Foi igual a história do Pimpolho aí, do Dr. Pimpolho. Tem uma história que é um cara que trabalhava há 20 anos numa empresa. E ele era doido para virar gerente. E um outro cara, o João, que tinha 2 anos de empresa, foi promovido a gerente. E aí o José chegou na sala do chefe, indignado, para tirar satisfação. O dono da empresa, já sabendo que o motivo que ele tinha ido lá, pediu ele para esperar, estava no telefone, já sabia o que ele queria. Ele queria tirar satisfação, por que ele não foi promovido? Uhum. E aí ele falou, ô Zé, faz um favor para mim, vai naquela barraca lá embaixo, era o 8º andar, vai naquela barraca lá embaixo, aquela barraca de frutas, e vê se tem laranja lá. Meu filho gosta de laranja, é o aniversário dele, eu vou levar um saco de laranja para ele. Ele desceu, passou meia hora e voltou, sentou lá e falou, não, lá não tem laranja. Eu falei, tá bom. Aí chamou o João. Ô João, vai lá naquela barraca, naquela mesma barraca, né? E vê se tem laranja lá. O Zé não entendeu nada. Passou 15 minutos, ele chega. Falou, ô chefe, é o seguinte, lá não tem laranja, mas tem um abacaxi que é uma delícia. Eu já experimentei e tomei a liberdade de separar 10 pro seu filho. Porque eu tenho certeza que ele vai gostar. Porque o abacaxi tá um espetáculo. Ele falou assim, não, tudo bem, eu vou pensar no caso. Você tá dispensado. Ô Zé, o que você queria falar comigo mesmo? Não, nada não. Nada. E é exatamente isso. Pessoas que resolvam um problema e não sejam um problema. Sabe, jovem? E nós precisamos disso. Os jovens, eles estão sem referência. Na sua época, provavelmente nós variamos a idade aí, nós tínhamos várias referências, super-heróis e tudo. Hoje é funkeiro, é não sei o quê, eu não tenho nada contra ninguém, mas a referência masculina, a referência feminina... As músicas que a gente escuta hoje, elas estão... são músicas, a maioria, são músicas que botam você num estado de depreciação, de queda. No método... Não tem nada que te joga para cima. No método IT tem uma parte que a gente fala do poder da palavra. E é exatamente num estudo científico que a gente mostra o estudo, mostra toda a documentação do estudo científico, o poder da palavra. O poder da mudança da água, da molécula da água quando a água é xingada. Você já deve ter visto um teste com arroz, por exemplo, tem muito na internet famoso aí. Você xinga um arroz cozido durante 15 dias e um arroz cozido se abençoa. Um mofa e o outro não. É incrível. A água também tem a mesma capacidade. E o ser humano, ele é feito de água. Energia por 70%. E aí aquilo que você está recebendo, tanto de áudio quanto de palavras, né? É aquilo que o seu corpo está recebendo. Aquelas ondas ali estão fazendo parte de você naquele momento. Esse estudo é fantástico. Eu mostro ele lá completamente porque fez muita diferença na nossa vida, né? Porque nós também erramos muito, jovem. Nós estamos nisso por conta disso. Nós erramos muito por não saber.
A partir do momento que nós tivemos uma direção, nós falamos, tanto eu quanto a Priscila, nós precisamos transformar mais famílias, nós precisamos ajudar mais pessoas. E em questão de músicas, é interessante porque a mulher hoje em dia, ela briga por igualdade, ela quer direitos iguais, quer tudo, né? Só que quando vai ver, às vezes ela tá sentada na frente do carro com o rapaz, o som estralando e a música tá ofendendo as mulheres e ela está ali achando bom, cantando, rebolando. E, gente, como que ela quer ser respeitada, valorizada dessa forma, sabe? Se ela tá escutando aquilo e aquilo não está ofendendo e não está incomodando ela, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, sim, com as coisas que a gente escuta. Coisa que escuta, o ambiente. O ambiente é muito importante. As pessoas que a gente anda, isso aí, né? Já virou clichê falar disso, né? A ambiência, 5 pessoas que você mais anda, você vai virar o sexto. É a média, né? É a média das 5 pessoas. Mas antes disso, já dizia lá atrás, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Porque meu avô dizia isso pra ele. Sim. Diga quem tu andas, que te direi quem és. Toma cuidado com esses amigos seus, que só quer saber de te levar para o mau caminho. Isso eu fui criado escutando isso. Está na Bíblia, está na boca dos maiores treinadores como você, do Brasil e do mundo. Eles só falam disso. O ambiente que você está, o que você está escutando, as pessoas que você está seguindo. Seu coração está sendo guardado? Porque eu não entendo muito disso, não. Eu sou doido para aprender. Por isso que eu vou no seu curso, eu vou no seu método lá. Estaremos lá. Eu quero aprender, por exemplo, eu fui para o Nepal, em Katmandu, e a pessoa falava muito mal inglês. Eu também não sou fluente, não, mas eu não estava entendendo direito como é que ele estava me explicando. Mas ele pega um bowl, que é um tacho de eu não sei, não é cobre não, eu vou lembrar do que é, e põe água e passa um negócio assim, a água trepida tudo, mas a água trepida mesmo, por vibração. É o método que eles usam. Aí ele põe esse tacho na sua cabeça e faz. Nosso corpo é 70% de água, aquilo vibra tudo, você sai do seu estado. Eu senti isso, mas eu não soube lidar com isso. Ele estava me explicando, aí você vai atingir o nirvana depois de um certo, não sei o quê. E eu não entendia muito bem. Talvez alguém que entenda, que está nos assistindo aí, vai falar, esse cara está falando besteira. Pode ser, eu não sei exatamente qual foi aquela experiência que eu vivi. Mas o que você falou de energia que afeta o nosso corpo, que é água, o nosso planeta, que é 70% água, nós todos somos energia, nós somos energia. A natureza, nós somos parte de uma criação só de Deus. Com certeza. Né? Então essa ressonância hoje ela é muito estudada, sabe, jovem? Ela é muito estudada mesmo. E essa técnica do Nepal tem até uma pessoa que eu conheço, aqui de Divinópolis, ele esteve no Nepal, ele trouxe todo esse material. Tem todo o material. Ele tem todo esse material, ele faz aqui, inclusive o pai dele, esses dias nós dois conversando, ele virou e falou assim, meu filho curou uma coisa que eu tinha, que era o zumbido no ouvido. Eu deixei ele fazer porque eu não acreditava, mas eu deixei ele fazer para ele me deixar em paz. Que eu falava com ele que eu tinha zumbido no ouvido e ele não falou assim, eu posso te ajudar. E aí ele foi e regulou de novo, o ouvido dele acabou com o zumbido do ouvido. E a sua ressonância cerebral, ela pode ser regulada. O que você está emitindo, às vezes inclusive cura medo, entendeu? Não sei se você já viu isso, o cavalo é sensitivo. Então quando o cavalo vê que você está com medo, ele cresce em cima de você. Tem cachorro que é assim. Quando o cachorro, você demonstra medo para o cachorro, ele cresce. É a ressonância. Você demonstrou o medo. Se você enfrentar um pouco ele, esse aí. Os animais são muito assim. Então, o cavalo é muito sensitivo, então nós somos ressonância. A gente ressoa, você só não percebe. Só que você começa a fazer, porque o corpo fala, você começa a compreender algumas coisas, então você percebe, às vezes até a pessoa de boca fechada, ela está falando muita coisa ali
naquele momento ali que você faz uma leitura pequena, rapidamente você começa a perceber, né? Ela não está concordando, ela está com raiva, ou ela, né, está ansiosa. Então isso nos ajuda hoje a perceber mais coisas. O corpo fala, a mente fala sem abrir a boca, né? Paulo falava assim, se você precisar pregar o evangelho, pregue, se necessário use palavras. Se necessário. Se necessário use palavras. Então assim, a vida da pessoa fala muito sobre ela. Fala muito sobre ela. Então e a inteligência emocional, ela, se você iniciar o seu processo de autoconhecimento e conhecer outras formas do ser humano agir, já reparou que uma esposa que ela é ativa, ela casa com um marido mais tranquilo e ela fica doida ferroando ele para ele ser igual a ela. E o marido mais tranquilo fica, oi, calma, pra que você tá nessa pressa? Os opostos se atraem, mas é porque você apaixonou com essa forma de ser, que hoje às vezes te incomoda. Mas você gostou da organização dele, gostou de tudo isso. Então, o ser humano, ele é assim. Nós somos diferentes. Quando você entende que o ser humano é diferente, você olha para o seu filho e percebe algumas habilidades dele, você fala, não, esse aqui vai ser líder nato. Então você sabe que ele sendo líder nato, ele tem menos empatia do que o sensitivo. Ele é totalmente sentimental. Mas só que acontece o seguinte, você tem que ensinar ele a ter um pouco mais de empatia, ensinar o sentimental a sair um pouco do sentimento, ter um pouco mais de razão, menos de medo. Então você começa a compreender que existe um ser humano e esse ser humano precisa ser moldado com habilidades. E aí você não fica brigando o tempo inteiro com o seu filho que é diferente de você. Né? Então isso é muito bacana. Nós tivemos no último método ID um relato de uma mãe que virou e falou assim, olha, eu tô saindo daqui transformada. Eu já cheguei na minha casa no dia de ontem e com a mudança que eu tive aqui, eu ganhei minha filha de volta. Então isso é muito forte. Esses relatos, jovens, são muito fortes. A filha dela, acho que estava com 16 anos e elas não estavam conseguindo ter comunicação mais. Não conversava mais. Era só através de briga, tudo, sabe? Então, depois do método ID, a gente ainda faz acompanhamento de 4 semanas. Um encontro no Zoom, toda segunda-feira. No caso, 4 segunda-feiras, né? E aí ela veio relatar pra gente, sabe? Que depois que ela começou a aplicar as coisas, ela começou a entender a filha dela e a perceber que ela tinha que tratar a menina de uma forma diferente. Que a menina tinha tal jeito, então ela tinha que abordar tal coisa. Quando você então, conhece o ser humano, né? Quando você conhece o ser humano, você extrai a melhor habilidade de cada um. E às vezes, quem é bom em tudo? Me fala quem é bom em tudo. Fala, nossa, fulano é bom em tudo. Não, ele tem limitações. Ele tem dificuldade. Porque quando, igual a mãe e a menina com 16 anos, tem um choque de geração ali, né? Sim. Então, esse choque de geração, sempre o adolescente acredita que o pai e a mãe não sabem nada. O pai e a mãe tá ultrapassada, eles não entendem. Só meus amigos me entendem, né? Então, eles sofrem com aquilo. E sim, e sofre. Tem muita coisa que é hormônio naquela fase ali também, passa por hormônio, né? Então, é uma fase que é difícil para quem tá nela vivendo e para os pais também é muito sofrido para saber lidar com aquilo. Só que se você fizer uma base forte, mesmo que haja um conflito, mesmo que haja, você tem que entender que você tem até uma certa idade, até 14 anos de influência, 15 anos, alguns vão 16 pela maturidade, alguns com 12 também já era, mas não é que já era, a pessoa tá, então meu filho com 12 anos eu posso descartar ele, não, é que dali para frente ele busca outras fontes para ele seguir. E às vezes o que você fala para ele, você imagina o seu pai virar para você, jovem, e falar assim, olha, você tem que ter datilografia. No mundo de hoje, que não tem nem teclado direito. Você escreve tudo errado.
mas é porque a linguagem da internet é tudo errada mesmo. E ele, na internet, ele está correto. No mundo normal que ele não está. Sim. Mas isso tudo são choques de gerações que um não compreende o outro, mas não significa que um anula o outro. E às vezes você começa a anular o seu filho. Aí você começa a falar várias coisas que ele não é. E se ele tomar uma verdade dessa que ele não é, ele vai embora. Tem uma cientista, Anne Good, eu acho que eu já até te mandei um vídeo dela de 25 minutos. Ela fala que ela perdeu parte do cérebro, né? Sim. E ela voltou para Harvard. A diretora virou e falou: você vai fingir até você formar. Até você se tornar. E ela fez uma tese, o TCC dela foi tudo em cima disso, a entrega dela. Ela fingiu que sabia até ela conseguir. Então, quando você tem um incentivo, você pode se tornar o que você quiser. Agora, a pessoa também, se ela virar e falar assim, não, você não consegue, você perdeu metade do cérebro, ela acredita naquilo, ela vai embora para casa, vai fazer de vítima e vai ficar a vida inteira com a dificuldade de relacionar, de fazer, aí ela vai virar muleta e âncora. Todas as vezes que, eu não dou conta porque eu não tenho, eu não dou conta porque eu não tenho. Então ela defende a tese dela, cientificamente comprovado, que se você tiver incentivo e fizer até você se tornar, você se torna. Então, por muitas vezes, os pais, nós estávamos conversando aqui mais cedo sobre isso, os sonhos dos filhos, né? Eu quero ser palhaço, eu quero ser maquinista. Todo mundo fala, não, você tem que ser médico, você tem que estudar. Quero ser pedreiro. Eu quero ser... Não anule o sonho do seu filho, porque ele está na época de sonhar. Senão ele fica um dos adultos sem sonhos. Ele frustra ele, e dali para frente ele vai ficar confuso, né? E a grade de opções que a gente tem hoje é muito grande. Quanto mais opções, mais confuso ele vai estar. Então é difícil mesmo da pessoa hoje. Se você hoje tivesse 18 anos, qual profissão que você queria nesse exato momento decidir? Com 18 anos de idade, qual é a profissão que você ia para o caminho? É difícil para mim. Para mim hoje virar e falar assim, Ricardo, qual profissão você gostaria de agora para frente ser? Se não fosse um propósito no meu coração, não daria conta nem de responder, mas analisa o tanto de opção que tem, a rede que tem, o que você pode fazer. O mundo inteiro está aqui, né? Na palma da mão. E por que hoje, né, nós vamos falar assim, por exemplo, a medicina há 50 anos atrás era só quem tinha o dinheiro mesmo, né? E também a condição de manter um filho ali na medicina, era muito caro. E a informação de médicos, ela era estritamente bem assim, o médico ele tinha que ser bom, ele tinha que estudar, ele tinha que continuar os estudos dele para ele ser um ótimo médico. E hoje ele tinha que buscar várias fontes de informação, livro, tinha que comprar livro importado, ele tinha que viajar para fora do país para ler livro, traduzir livro, era uma dificuldade danada. Hoje nós temos a informação na mão. E por que nós não temos médicos melhores? Por que nós não temos os melhores médicos do mundo? Por crenças, por dificuldades, falta de habilidade, falta de avançar, falta de compreender, de ter empatia. Porque hoje o médico só está virando médico por conta do dinheiro. Funcionário público jovem, que leva a pessoa a fazer um concurso público. Me explica, na hora que ela vai fazer a inscrição dela. Ela não olha nada, ela olha só o salário. Fala, nossa, o salário é tanto e tá aqui, eu vou fazer aqui para tal área. Passou, colocaram ela na prefeitura daqui de Carmo do Cajuru, atendimento ao público. Odeio o trabalho dela. 70% das pessoas não gostam do que faz. É um índice altíssimo. Ela odeia o que ela faz. O pior atendimento que eu conheço no Brasil é o do servidor público. O pior atendimento que eu já tive o desprazer de ter que precisar é o servidor público. E eu vou explicar por quê daqui a pouco.
Pode. O que eu acho que acontece? Sem certeza, mas a pessoa, ela vai para o trabalho, para o concurso, sem saber qual é a função direito que ela precisa exercer. E ela não tem habilidade para lidar com o público, porque ela não gosta de lidar com o público. A pessoa que lida com o público, ela precisa falar, ela precisa ter liderança, ela precisa se posicionar. E às vezes a pessoa ela é conformidade, ela gosta de papel, documento, anotação, ela odeia a parte de atendimento ao público. E aí coloca uma pessoa desse jeito ali, com essa característica que não é ruim, né? No escritório de contabilidade, às vezes num lugar onde que separa a ficha, colocaria organização ali, ela seria ótima naquela área. Mas não foi o concurso que ela prestou para estar ali no público ali. E aí ela chega ali, ela presta um péssimo serviço, porque ela não gosta do que ela faz. Então isso acontece muito. Isso tem muito a ver com a contratação. Da mesma forma, quando você chega numa empresa que a pessoa está ali e ela aparentemente não gostaria de estar ali, é na contratação. Contratando pessoas por afinidade, não por habilidade. Um dos principais características de um líder, um verdadeiro líder, começa na contratação. Com certeza. As pessoas que ele escolhe para estar do lado dele. Isso é muito importante, né? Eu pego o exemplo do Bernardinho, por exemplo. A responsabilidade que é você convocar os atletas para jogar na seleção brasileira, né? Tem um filho. Vai ser cobrado. Filho, ele teve que convocar o próprio filho. Olha a responsabilidade disso. Ou seja, o bem maior, que é ganhar a medalha de ouro, está acima de qualquer coisa, está acima de filho, está acima de nada. Se não deu resultado, corta. Na hora, não tem meias medidas. Não pode ter meias medidas, senão você perde a oportunidade de ganhar a medalha de ouro. Você vai para o segundo lugar, você ganha de prata. Aí ninguém olha para prata, olha para o ouro. Nós fizemos um estudo sobre o Rubens Barrichello. O Rubens Barrichello no Brasil, o Cacete Planeta acabou com a imagem do Rubens Barrichello no Brasil. No mundo, ele é respeitadíssimo. Ele é respeitadíssimo, eu sei disso. Ele foi assim, melhor piloto, ele ganhou o campeonato, ele ficou em segundo lugar durante vários anos. Inclusive, depois que ele saiu, o Massa entrou, fez uma parte, mas depois do Massa, e aí? Presta atenção para você ver se ele não tinha a condição de dar um aperto danado na época dele. Ele dava aperto no Schumacher, ele dava ali, ele era ponta no campeonato. Então, um baita de um piloto, respeitado no mundo. O Brasil não respeitava o Rubens Barrichello. E nós fizemos um estudo justamente sobre isso, pela persona do Rubens. E a mente do Rubens tinha que ser blindada a todo custo disso. Porque senão, se ele acreditasse que realmente ele era um segundo colocado, um zero à esquerda, um vale nada, ele jamais daria conta de continuar competindo. E ele é um competidor nato. Ele é um cara que dá o melhor, ele dá muita coisa, ele dá além do que é necessário. Então, tudo isso é na mente. Os grandes atletas hoje, a maioria deles blindam a mente. O Senna, o treinador dele era um senhorzinho de idade, o treinador físico dele já era senhor, fez ele correr no autódromo a pé várias vezes e tal. Aí ele não estava entendendo, falando, não estou entendendo e tal. Ele virou um dia e falou assim, eu entendi exatamente o que ele queria fazer. Ele queria ganhar a minha mente, para eu ganhar a corrida na mente, para que depois eu conseguisse ganhar ela fisicamente. Então tudo começa no pensamento. Tudo começa na mente da gente, tudo que você tem dentro da mente. Uma casa começa dentro da mente. Quando você vai construir uma casa, o arquiteto, ele é só a pessoa que vai transplantar aquilo, de tirar de você e colocar num projeto. Porque é você que vira para ele e fala, eu quero um quarto, eu quero um closet, eu quero um banheiro, eu quero uma coisa assim. E tudo começa com um átomo de pensamento. E é interessante... O que eu tenho aqui no meu quadro aqui? Isso é bacana. Isso aqui eu sigo desde quando eu era menino. Vou falar pro pessoal ver, né? No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.
Ayrton Senna. E ele fazia tudo bem feito. Tem relatos da família dele que quando começava a chover em São Paulo e ele estava em São Paulo, ele colocava o kart na carretinha, colocava o kart de corrida na carretinha, fazia tudo e ia embora para o autódromo, porque ele gostava de andar na chuva, porque ninguém sabe disso. O Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos que andou na chuva. Sim. Ele fazia muita diferença na chuva. O Rubinho também era bom na chuva. Mas o Ayrton Senna foi unânime. Mas sabe o que aconteceu? Ele perdeu uma corrida na chuva, no kart. O professor dele virou para ele e falou: perdeu, você é horrível na chuva. Ele ficou indignado. Isso, você é horrível na chuva, você não deu conta de fazer na chuva. E aí o que ele fez? Ele treinou na chuva, que era a pior condição que ele tinha, né? Ele treinou na chuva até ficar o melhor piloto de chuva que todo mundo já viu. Mas isso é importante até em questão de treinamento de filhos, não é só criação de filhos. Se a gente for perceber, a criação é criação de gado, é comida ali, água, tudo, criação de galinha, né? Não, nós estamos treinando os nossos filhos para a vida. E nós temos uma lá, a Valentina tem 7 anos e ela é muito falante. Jovem, ela é muito, se pensar que é muito mais. Ela fala muito. E assim, todo mundo chega e fala, gente, mas ela fala muito, gente, mas ela fala muito. Isso para a sala de aula é um problema sério, porque a professora quer falar, quer contar a história, ela quer falar sobre o que ela entendeu. E assim, ela é uma gracinha de criança, mas ela fala muito e fala alto, sabe? E esses dias a gente conversando, o Ricardo virou e falou assim, filha, fala um pouquinho mais baixo. Papai tá com cabeça ruim, fala um pouquinho mais baixo. Papai quer te ouvir, é importante, mas fala um pouquinho mais baixo. E aí ela falando tudo, aí nesse dia eu virei pra ela e falei, filha, Deus te deu um dom que é a fala. Você fala muito porque Deus te deu esse dom, porque você precisa falar para as pessoas, eu não sei o que, mas você precisa falar. E ele já te deu essa altura de voz, né? Timbre, né? Sim, para poder falar até sem microfone, para ser escutada mesmo, porque fala muito. Então, assim, se ela cai numa casa onde as pessoas começam, para de gritar, você tá gritando, você fala baixo, que não sei o que que tem, às vezes aquilo que poderia ser um dom e abençoar outras pessoas, ela vai calar a voz dela, ela não vai ter coragem de falar, e quando chegar a hora que ela precisa verbalizar, ela vai se trancar e não vai ter coragem. Precisa tirar pra fora. Aquele bloqueio, né, que você falou. Então é aí que nascem as crenças, aí que nascem os bloqueios, é praticamente na infância. Às vezes, nossa, você fala demais, pelo amor de Deus, cala a boca, menina. Cala a boca, menina. Entendeu? Aí depois você tem um jovem adolescente calado, você fala lá, precisa de amigo, ó, precisa de conversar. Ele não sabe. Quer ver uma coisa que os pais fazem e não é correto, jovem? É ele não explicar ao filho que ele não pode conversar com estranhos, perigoso, na rua, sem o auxílio. Porque às vezes a pessoa está numa festinha, numa confraternização com famílias e o menino fica introspectivo, porque ele aprendeu desde pequeno que não pode conversar com estranho, mas o pai e a mãe não explicou que o estranho, no caso, seria uma terceira pessoa onde que poderia colocar a vida dele em risco. Sim. Entende? E aí ele fica introspectivo até aquela pessoa não ficar mais estranha. Por isso que as crianças têm uma facilidade de fazer amizade. Onde que você vai, chega lá, você leva o seu filho num lugar onde tem um parquinho, de repente ela tá lá, tem 5 amigas dela, tal, com todo mundo. E depois, quando você vê ela conversando com um adulto, você não explica para ela que tem alguns lugares que pode e outros lugares que não pode. Todo dia que a gente sai, a Valentina fala, mamãe, fiz uma nova amiga. E assim, é um sentimento de que aquela amiga é a melhor amiga, sabe? Ela fala, eu sou ótima em fazer amigos. Porque depois ela fica... 7 anos. 7 anos. Depois ela fica introspectiva e você não entende o porquê. Você não olha o que aconteceu na raiz disso. E como eu falei mais cedo, até os 7 anos não tem filtro. Então aquilo que foi falado vira uma verdade. E ela não vira e fala, eu não vou conversar, eu não conheço. Eu não conheço esse novo amigo. Eu não conheço esse jovem, eu não posso conversar. E às vezes na sala de aula ela não conversa, demora a fazer amizade, entende? Então isso vai atrapalhar muito a vida dela para frente. E nós, pais, somos responsáveis pela vida do nosso filho até ele formar. Porque honrar pai e mãe, muitos pais e muitas mães, vê o versículo na Bíblia, né? Não é cuidar. Porque Deus, quando fala assim, ó,
honrar pai e mãe, ele não acreditou que o ser humano seria capaz de deixar o pai e a mãe sem cuidado, entendeu? Jogado às traças. Ele não acreditou nessa parte. Honrar pai e mãe é para que o filho honre o pai e a mãe. O pai tem que olhar e falar assim, ah lá, ó, aquele é meu filho. Honrar pai e mãe é dar certo na vida. É dar orgulho. É dar certo. Porque aí ele vira e fala lá, é meu filho. Agora, o filho ruim ninguém gosta de falar, aquele lá é meu filho. Eu esqueci o nome dele, Portela. Portela fala que o que você for fazer, se for envergonhar seu pai e sua mãe, não faça. Não importa o que. Isso que eu vou fazer vai envergonhar meu pai e minha mãe? Eu tenho coragem. Eu como homem, eu como pessoa. Eu tenho coragem de contar pro meu pai. Eu tenho coragem de contar para ele. Vai, então faça não. E é um termômetro, por quê? Porque são referenciais. Aí a pessoa fala assim, cara, mas eu não tive essa referência dentro de casa. Por isso que às vezes a inteligência emocional vem para quê? Ressignificar, consertar e você parar de ferir. Vamos, tem mais perguntas sobre inteligência emocional que vão responder elas aqui para o nosso público que mandou. Como a inteligência emocional pode ajudar na resolução de conflitos? Primeiro, comunicação. Um conflito é uma falta de comunicação onde a pessoa está ali tentando defender um ponto de vista. Né? Então, você tem ali, se você não tiver compreensão, quer ver uma coisa que a gente faz muito? Vamos analisar aqui que nós, tudo criança, aí seu filho chega para falar uma coisa, para dar o ponto de vista dele, daquilo que aconteceu. Você vira para ele e fala assim, cala a boca. Você perdeu uma ótima oportunidade para entender o que ele está pensando. Para entender o que ele estava vendo. Porque às vezes aquilo que você vai ensinar para ele não tem nada a ver com o assunto que ele estava querendo te trazer. E às vezes a gente faz isso com um adulto, não deixando o outro falar. Ele vem falar, não precisa nem falar nesse assunto. Você perdeu a oportunidade de saber o ponto de vista do outro, que talvez poderia mudar. E aí, na inteligência emocional, a gente começa a ter um pouco mais de empatia com o outro. Porque quando o outro começa a te contar, às vezes, tal, por mais que você olhe e fale assim, falta um pouco de inteligência emocional, mas a gente não pode ficar, principalmente nós treinadores, a gente passa por alguns processos no treinamento que a gente começa a ficar um pouco mais seletivo. É porque assim, você começa a ter birra das birras. Certo? E tem muito ser humano adulto dando birra até hoje. Então você começa a ficar meio assim, nossa, tá lá no jardim da infância até hoje e tal, eu achei que eu tava conversando com um adulto, você começa a ter assim. E é ensinado justamente isso, não perca a sua essência, porque você veio das birras. Antes de saber o que você sabe, você estava lá. Então a inteligência emocional é você saber exatamente que a pessoa naquele momento, às vezes ela tá dando uma birra, mas você saber lidar com a birra. Não dar birra junto com ela. Entende? Você entender. Não dar birra junto é não dar palco? Não ter ali a discussão junto, né? Abaixar o nível, vamos falar assim, então. Abaixar o nível, se igualar. Aí você se torna uma criança junto com ela. Sim. E não vai chegar a lugar nenhum. Né? Você ia falar? Me fez lembrar, hoje busquei as meninas na escola, vindo dentro do carro, a Maria Eduarda veio me perguntar, mãe, o que é ateu? Ateu é quem não acredita em Cristo ou é quem não acredita em Deus? Aí eu falei, ateu é quem não acredita em Deus. Ela, então judeu é porque não acredita em Cristo. Aí eu olhando assim, falei, depende, tem o judeu que acredita em Cristo, que é o judeu messiânico. Aí ela, tá. Aí, mamãe, mas eles só sabem o Pentateuco, essa é a de 11, tá? Aí eu falei, não, eles estudam o Antigo Testamento, o Velho Testamento, filha. Aí ela, então a Torá, eu tentando entender aquilo, sabe? Da onde que saiu tanta informação, né? Aí eu tentando entender, falando, tá bom. Aí ela falando, aí eu falei, o que só tem os cinco primeiros livros, que é o Pentateuco, filha,
no caso eram os samaritanos. Aí eu peguei pra ela, desenhando pra ela, né? Quando a gente assistiu The Chosen, tem aquele capítulo que fala da mulher samaritana, aí que o João se irrita um pouco com Jesus, porque Jesus passou lá, pregou o evangelho pra ela, tudo. Então, quando ele foi no templo lá, que ele foi convidado nos samaritanos, aí Jesus chama João no The Chosen, não biblicamente, no The Chosen. Jesus chama João e fala, João, eu quero que você escolha qual carta que eu vou ler, qual parte que eu vou ler, qual capítulo. Ele fala, nossa, mas ele só tem esses 5, é muito pouco. Aí Jesus vira e fala, tá vendo? Você tem muito mais entendimento. Aí eu virei para ela e falei, então, filha, o que Jesus ensina para João naquele momento? Que com a pessoa que é ignorante, a gente precisa ter paciência. Não é ignorância da pessoa ser ignorante, imprudente, não, é de não ter conhecimento, é de não ter acesso ao... A ignorância é a ausência de conhecimento. Sim, é de não ter. Aí eu falei, o que a gente aprende nisso tudo, filha? Que a gente precisa ter paciência com quem é ignorante. Porque eles só tinham 5 livros para eles estudarem, enquanto João, Pedro, os outros tinham acesso a todo o Velho Testamento. Então, eles faltavam conhecimento, sim. E assim, isso foi bacana, porque o conflito é isso, né? A resolução do conflito é isso, é você ter paciência com quem é ignorante. Às vezes sua esposa, ela tá te falando algo, mas não é aquilo que ela tá te falando. Às vezes ela vira para você e fala assim, ó, ninguém me ajuda com nada. Ela não tá falando, ela não quer ajuda. Ela queria mais cooperação. Ela queria que você enxergasse e pudesse aliviar um pouco para ela na situação que ela está vivendo. Então é você compreender o ser humano e falar assim, então no que eu posso te servir e ser mais útil? O que você gostaria? O que eu estou fazendo de errado que eu poderia acertar mais e a gente resolver esse problema? Ao invés de você ficar, você também não me ajuda, e aí vira uma discussão de quem está certo e quem está errado, e os dois estão certos e os dois estão errados. Né? Então a falta desta inteligência emocional é o que leva você a rebaixar todos os níveis e ficar igual. Mesmo maduro, por mais que você começa a ser imaturo. Essa é uma pergunta que eu vou fazer para você. Por mais que, por exemplo, nós falamos aí de ignorância, né? Que é a ausência de conhecimento. Aí a pessoa adquire conhecimento através de livros, através de leitura, através de um tanto de coisa. Não quer dizer que ela tem inteligência emocional. Ela pode ter muito conhecimento, mas ela pode não saber lidar com a situação. É a pergunta que eu estou fazendo. Então, ou seja, para ter sabedoria, que é diferente de conhecimento, é onde a pessoa adquire essa sabedoria de inteligência emocional. É mais ou menos por aí? Ou não? A sabedoria, por exemplo, a sabedoria de entender, conhecimento, se você lê o livro, você ganha conhecimento. Sim. Né? Agora, o que você faz com esse conhecimento é outro nível. Aplicação. É outra coisa, é a aplicação. Como você vai aplicar na sua vida o conhecimento que você adquiriu. Tem muitos livros que você lê que não servem para nada durante a vida inteira, a não ser você contar uma história, às vezes contar algo daquele livro. E agora tem parágrafos que você lê que você muda uma vida inteira. Na inteligência emocional, quando você inicia o tratamento nas suas emoções, a visão do que te leva a tomar algumas decisões por emoção, né? Por não conseguir nem gerir as emoções, né? Quantitativa, né? Qual a quantidade de raiva que eu vou aplicar? A gente dá conta, por exemplo, de ficar com raiva. Qual é a quantidade de raiva que eu aplico naquela hora? Com pouca raiva. Então você não consegue formular isso de uma forma muito rápida. Então é tudo gatilhos. São coisas repentinas. Por exemplo, se fizer um barulho, tem gente que não assusta com nada. E tem gente que já pula para trás. Então é gatilho. São reações com o que o seu corpo já vivenciou. Então, às vezes, a ausência de sabedoria nas emoções é com aquilo que você já vivenciou, aquilo que você viu ou ouviu. Entende? Então, quando você compreende aquilo que acontece com o seu corpo quimicamente, quando você reage a uma emoção,
você começa a dar novos significados para sua vida. Você começa a enxergar a vida de uma forma diferente. E ali você começa a saber lidar melhor com as suas emoções. Aí você fala assim para mim, Ricardo, todo mundo que passa pelo processo vai ter a mesma quantidade? Não. Nós temos muitas pessoas dentro de vários processos. E às vezes tem gente que só está precisando de um empurrão, tem gente que está precisando de arrastar, tem gente que está precisando de rolar. Então cada um está num processo de sabedoria e inteligência. Então a inteligência emocional, ela constrói uma evolutiva dentro daquilo que você já tem. Então, é igual você falou, se eu ler livros, por que a imersão ela é muito importante? Às vezes você vai ler um livro em 6 meses e em 2 horas de imersão eu consigo pegar esse livro, compactar ele em 4 dinâmicas que você vai vivenciar e virar e falar, nossa, eu compreendi, eu entendi, porque você vivenciou, registrou aquele dia no seu sentimento, na sua vida. E a importância de estar imerso, né? Como você falou. E por que isso? Curso de inglês, por que isso? Porque todo dia você vai e volta, sua cabeça se enche de outras coisas, você esquece até o que você estudou semana passada, 15 dias atrás. Quem lembra o que estudou de história, geografia, você vai lembrar de alguns pontos, um negócio interessante que você achou, talvez lá do Egito, um negócio que você achou, não sei, de outro país, que você achou interessante, mas tudo que você estudou, você lembra? Lógico que não, é uma covardia querer um aluno pegar um provão aí, querer que ele lembre de tudo, ele tem que decorar. Ele não tem que lembrar. Na verdade, se eu te perguntar hoje várias leis de trânsito que você estudou para passar na prova, a grande maioria você vai errar. Por quê? Porque você tem que decorar. Você não lembra como é que é a lei mais, não? É verdade. É um decoreba, não é uma sabedoria. Se você soubesse de leis, era muito melhor. Se você soubesse realmente na prática de leis, falar assim, não, eu posso ser penalizado dessa forma, então não vou fazer. E aí era diferente. Seria diferente o trânsito, seria diferente muitas coisas. A decoreba é o quê? Eu decorei, passei, peguei minha carteira, não quero nem saber de placa, não quero saber de mais nada. Não quero saber de leis. E aí? É isso mesmo que o Estado queria, que o ensino queria, né? Eu queria pessoas que não lembrassem daquilo que realmente fazia diferença. Então, as emoções que você vivencia imerso, você ressignifica e coloca no lugar daquela antiga, com forte impacto emocional. Entende? Que aí você começa a dar um novo significado. E por que é importante, Ricardo? Por que é importante? Você que tem filho, tem esposa, em qualquer idade que você tem, se você inicia uma nova forma de dar significado na sua própria vida, você transforma qualquer ambiente que você vive. Você transforma em qualquer lugar que você vai. Porque muitas das vezes a gente acaba colocando a culpa no outro. Nós somos meio que vítimas, sabe? Essa vítima precisa morrer. Sim, ela precisa, vitimismo é um dos problemas que nós estamos vivendo hoje. Porque o problema é meu marido, o problema é meu filho. Nunca é a gente, né? Meu problema é meu patrão, meu problema é tal coisa. Nunca é a gente. Nunca é você o problema. O problema é sempre os outros. E quando a gente passa por esse tipo de transformação, a gente percebe que a mudança começa em mim, a partir de mim. Então, a partir do momento que eu mudei, a partir do momento que eu ressignifiquei a minha história, aí eu começo a reescrevê-la de novo. E eu vou reescrevê-la com outro olhar. Aí fica mais leve. Nossos gatilhos, ele vem de um lugar, de uma experiência que você teve. Quando você vai lá no lugar e troca por um novo ressignificado, você começa a diminuir a utilização desses gatilhos, a observar que você não posso ser dessa forma, não tem como eu ser assim. E aí você começa a entender o porquê que a vida inteira você foi assim. E um ponto importante é porque, como são gatilhos, muitas das vezes a gente não percebe. É inconsciente. Ele aparece tudo, você não consegue perceber o que te fez fazer aquilo.
Quando eu estava em terapia, minha psicóloga falava comigo, Priscila, começa a notar as coisas que te deixam nervosa, começa a notar isso, tal coisa. Mas eu nunca peguei para notar. E a partir do momento que eu passei por um método desse, depois ainda continuei em tratamento um tempo, até eu me dei alta. Ela não me deu, eu me dei. Aí o que acontece? Você começa a perceber quando ele é ativado. Aquilo que você, opa, veio um gatilho, isso aqui é tal coisa. Então, você, a partir do momento que você começa a perceber que aquele gatilho ativou, você consegue contornar e administrar aquela emoção. Eu não preciso reagir dessa forma mais porque ela não é assertiva. Eu vou começar a fazer dessa forma que vai ser... Aí você vai testando até se adequar de uma forma que aquilo... Não é que você vai tirar da existência aqueles pontos. Você vai saber trabalhar. Sim. A inteligência emocional, jovem, e isso é muito importante a gente até falar um pouco disso, assim, ela não descarta o tratamento de pessoas que têm dificuldade, nada disso. Eu confio muito nos profissionais que a gente tem, tanto terapeuta quanto psicólogo, ela não descarta essa situação de problema que precisa ser resolvido e tudo. Mas são coisas que você começa a aprender a lidar com você mesmo. Não é sobre o outro. Muitas das vezes é sobre você. E ali você tem uma reação, por exemplo, de uma coisa que aconteceu naquele exato momento que você, se você respirar 2 minutos para você responder, se você tiver empatia, se você fizer uma boa pergunta, mas por que você está pensando isso de mim? Na hora a pessoa já dá uma desarmada, ao invés de você enfiar a faca de novo, novamente, para sangrar mais também. E isto tudo vai sendo controlado. Quer ver uma coisa? Uma pessoa, às vezes, para fazer uma bobagem, um término de relacionamento, ela precisou de poucos segundos, poucas palavras e um gatilho. Vou resolver isso agora. E destrói a vida dela. Em poucos segundos. Nem um minuto. Não, em poucos segundos ela resolve a vida dela. Uma vida inteira. Ou ele chega num patrão e vive assim, eu não aguento isso mais não, eu vou embora dessa empresa, e chega ali e pede conta e depois fica depressivo porque largou um bom emprego, não era isso que ele queria, foi um gatilho que aconteceu, uma ativação que aconteceu ali com ele. Então isso tudo você começa a entender e trabalhar as suas dificuldades, aquilo que você gera para você mesmo, tanto de sabedoria quanto de inteligência emocional. São duas coisas totalmente diferentes. Tem muita gente que tem inteligência emocional, ela tem, a pessoa consegue. Repara para você ver na sua vida, ela consegue não reagir naquele momento. Depois ela reage. Mas ela precisa de um tempo para ela pensar. Ela precisa de um tempo para ela enxergar. Ótimo. Isso é bom, né? Isso é bom. Só que acontece o seguinte, tem pessoas que não reagem a hora nenhuma. Tem pessoas que não tomam ação nenhuma. Aí ela vira uma pessoa que todo mundo bate. Então ela não consegue falar não. Ela não consegue reagir mais. Ela não consegue chegar ali na situação que precisava chegar. Então, tem pessoas que têm nato, porque viveu num ambiente onde tinha inteligência emocional, onde era gerido os papéis. Tem pessoas que têm a inteligência emocional de casa, assim. Só que a grande maioria de nós, né, nós viemos assim, com falta mesmo, às vezes, de capacidade de gerir emoção mesmo. Sim. Né? Falta... quantos pais você conhece que... Eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu nunca ganhei um abraço do meu pai, eu nunca ganhei um abraço da minha mãe. Aí você fala assim, mas os dois são culpados? Não, olha para trás e vê se os dois receberam alguma coisa nesse sentido. Então, mas você pode mudar daqui para frente? Posso. Sim. Posso ser um ser humano diferente. Porque eu tô tendo a oportunidade de ser um ser humano diferente. É interessante, igual o Ricardo falou, a questão da reação, né? Tem pessoas que não conseguem reagir quando precisa falar, precisa ter posicionamento e não consegue. E por muitas vezes eu ficava calada, engolia muita coisa, e quando eu iria falar, quando eu abria a boca para falar, falava na hora errada. Então era muito interessante isso. E em uma das imersões que eu participei, eu consegui identificar aonde que nasceu esse bloqueio. Eu tinha 7 anos, estava na escola,
levava merenda todos os dias, e nesse dia eu não saí para fora da sala, fiquei na sala junto com uma amiga, e eu fui merendar. Chegou 3 meninos e vieram querer estavam querendo tomar minha merenda. E eu gritei com esses meninos para eles saírem para lá. Aí chega a supervisora na porta, eu tô contando, eu vejo toda a cena. Aí aí chega a supervisora lá na porta da sala e pergunta: quem gritou? Os meninos apontaram o dedo pra mim. Ela: você gosta de gritar? Então você vai gritar. O recreio acabou, Job. Essa mulher me tira da sala, me põe na ponta da mesa, e a minha outra amiga na outra ponta da mesa do refeitório falava: agora grita! E a gente gritava. Agora grita! E a gente gritava. Isso uma supervisora de escola. Que assédio moral. Sabe? E assim, eu fui embora para casa e eu não tive coragem de contar para minha mãe, porque eu pensei, a adulta ali que tinha a capacidade de me defender, me colocou como culpada, me expôs dessa forma, me fez agir dessa forma, eu vou chegar em casa, eu não vou contar, porque minha mãe vai brigar comigo, né? Eu escondi isso da minha mãe, fui contar pra minha mãe recente. E isso ficou a vida inteira. E onde que eu não dava conta de me defender. Reagir. Não conseguia reagir na hora, não conseguia fazer as coisas, por exemplo... Porque eu fui me defender, não pega minha merenda, não, pega, né, tudo, eu fui, né... São gatilhos, e assim, isso, se você perguntasse para Priscila, o quanto isso te afeta? Nada. Não, passou. Por quê? Porque o consciente achou que estava resolvido. Sim. O consciente acha que está resolvido. O inconsciente, não. E como é que trata isso? É exatamente tem uma pergunta isso. Aqui, como é que trata? É lá na imersão. Lá na imersão. Põe aí, tá, a logo deles aí pra gente, do método. Só pra gente dar uma sintetizada aqui. Eu entendi o seguinte: tudo começou na parte corporativa. Isso. Né? Sim. E vocês perceberam que, trabalhando a parte emocional, a base familiar, dava resultado na parte corporativa. Com certeza. E daí pulou pro método. Eu continuo fazendo treinamentos, faço treinamentos corporativos. Os dois acontecem em paralelo. Isso acontece. Só que no mundo corporativo, o treinamento era só para dentro de empresa. Eu não dava treinamento fora da empresa. E aí nós criamos o método ID para trabalhar a inteligência emocional, porque nós vimos a necessidade. Eu pego cliente meu do mundo corporativo, que eu fiz treinamento lá, eu levo ele para dentro da imersão. Porque às vezes a pessoa vem e fala assim: Ricardo, mas como é que vai ser isso? Eu vou estar com a minha esposa, como é que eu vou expor? Vou estar com meu filho, como é que eu vou expor? Não. Você não faz nenhuma dinâmica, nem perto e nem com pessoas que você conhece. Teve um empresário que relatou para mim, que fez o seu método, que ele melhorou não só a parte pessoal dele, com esposa e tudo, mas melhorou a parte empresarial, os negócios dele melhoraram. Ele tinha um bloqueio de confiança, né? Inclusive assim, a gente conversou muito. Do Lucas. Do Lucas que nós estamos falando. Isso. Ele tinha um bloqueio de confiança e isso era inconsciente. Era inconsciente. Não era consciente. Se perguntasse para ele, ele ia falar na boca para fora que ele confiava. Mas quando ele percebeu e foi curado, ressignifica. Ressignificou Ressignifica. Tudo, você vem mudando, você muda. E quando você entende que a forma que você viveu a vida inteira talvez não seria a melhor forma de viver no mundo de hoje, você compreende uma forma nova de viver, você faz uma nova história. Inclusive, em nome da sua família, em nome do seu filho, você muda. Muda, tanto que igual com a Valentina eu falo: filha, você tem o dom de falar. Entendeu? Por quê? Porque aqui, isso em mim me machucou muito, isso me tirou várias oportunidades. Eu sempre fui muito falante também. Tinha uma professora que falava com a minha mãe: do Carmo, eu vou ter que colocar um gancho de açougue no teto e pendurar a Priscila. Porque aonde que eu coloco ela fala demais, sabe? Então, assim, eu sempre falei muito, mas quando precisava me defender, quando eu precisava me posicionar, eu não conseguia. Hoje eu tenho conseguido me posicionar. Não, isso eu não aceito, isso não está agradável, isso não está legal.
Porque eu sempre guardava, e quando eu ia para falar, eu explodia e era tido, às vezes, eu recebia um rótulo que eu não tinha, certo? Eu escutei a história da Priscila e assim, veio um tanto de pessoas na minha cabeça que precisam, que têm a necessidade de passar por o que você passou para ressignificar, para melhorar, até para se descobrir, né? Veio um tanto de gente na minha cabeça e eu tenho certeza que eu não vou expor ninguém aqui, certo. mas tenho certeza que depois eu vou pedir para eles verem, né, o seu relato, as suas histórias aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu vou lá, eu quero ir. Nós vamos estar lá juntos. Muito bacana. E isso falou muito no nosso coração, porque quando nós começamos, jovem, não era barato. Não é barato até hoje. Né? Sim. Nós temos assim. Você está falando assim, que não é barato fazer outros cursos, não? Fazer uma metodologia dessa. Fazer uma imersão hoje, por exemplo, Paulo Vieira, caríssimo. Paulo Vieira vai pagar aí uns 4 mil, 3 mil reais, por exemplo. Eu fiz. Deslocamento. É 4 mil reais. 4 mil reais, você vai pagar deslocamento para São Paulo, você vai pagar o tempo que você tem que estar lá sexta, sábado, domingo, segunda-feira, que são 4 dias. São 4 dias. Você vai fazer um monte de dinâmica lá para você tomar consciência daquilo. Beleza. Quando eu vi isso, nós dois, quando eu comecei a me desenvolver, a Priscila também, eu fiz um combinado com ela que para nós dois crescermos juntos, nós dois tínhamos que andar junto. E às vezes você vira e fala assim, Ricardo, mas meu marido não quer. Vai primeiro. Transforma sua vida primeiro. Dê o testemunho de que aquilo vale a pena. E ele vai olhar para você e falar assim, não, ela mudou demais, eu preciso disso. E aí começa a partir de mim. A minha esposa mesmo, ela não curte muito essas questões que eu gosto muito, que é imersão, treinamento, essa parte, né? Essa parte aí. Mas eu ainda vou levar ela. Não, vamos sim. E aí o que acontece? Quando eu comecei a evoluir junto com a Priscila e nós começamos a nos ver de resultado e forma diferente, você começa a enxergar o que acontece. Deus falou no meu coração assim, Ricardo, a gente trabalha a vida inteira com famílias e na igreja, e a gente gosta, é uma área que nós dois sofremos muito por não ter inteligência emocional, por passar por muitas coisas. Eu virei para a Priscila e falei assim, mais famílias precisam disso. E eu trouxe, assim, a metodologia, que foi o primeiro objetivo, de virar e falar assim, eu não vou fazer isso para viver, eu vendo tecido para eu viver, eu tenho uma profissão, eu tenho um custo, e eu vou fazer isso para que chegue no maior número de pessoas, para que possa chegar às famílias. Quanto custa um divórcio? Não só no valor de dinheiro, só um advogado, aí você vai pagar um bom advogado aí, dependendo do valor que você tem em bem, se for briga, você vai pagar 5 mil reais para o cara começar a entrar para você alguma coisa. Mas o que eu quero falar assim, quanto custa para sua família esse divórcio? Para os seus filhos, para você, para sua esposa. Então, quando você entende um monte de reação e ação que acontece no seu dia a dia, o que você pode melhorar, o que pode construir novos seres humanos a partir dali, você começa a entender o valor é insignificante perto daquilo que você vai receber. Eu fui num pré-treinamento seu, né? Esse que você fez aqui na Focus. E eu percebo, você deixou bem claro que esse método não tem fins lucrativos, você tem sua profissão, você tem seu salário, você tem tudo. O objetivo é transformar pessoas, né? Eu já falei isso aqui no meu podcast, na edição 1, 2, sei lá qual também, que o objetivo desse podcast, ele realmente não tem fins lucrativos. Eu não cobro para as pessoas virem aqui. Mas isso tudo aqui tem um custo. Com certeza. Certo? Tem pessoas trabalhando aqui, tem um equipamento, tem uma pessoa ali, tem o Tauan trabalhando aqui, isso tem o aluguel dessa sala, então tudo isso tem custo. Então é por isso que nós temos os patrocinadores que dão o apoio para a gente tocar, manter esse projeto, né? E você falou que o seu método é lá no Hotel JB, não é barato. Não. Você tem seus custos, né? São 2 dias de imersão.
É por isso que você cobra. Eu sei que é assim. Eu percebo que as pessoas veem, você explica tudo, aí na hora que você fala que tem um custo e que é baixo, eu sei que é baixo, aí a pessoa já vou embora, já tá querendo vender alguma coisa. Você percebe que a oportunidade que essa pessoa tá perdendo, porque tem um custo, sim, né? Porque precisa de manter. A gente precisa de manter aquilo. Você vai fazer uma imersão, tem um custo atrás de tudo isso. A gente então, não é só o espaço, tem várias coisas. Nós disponibilizamos o café para o pessoal, nós disponibilizamos lá no dia lá Pois tem é. várias coisas, mas tem várias a gente pessoas, faz viagens, né, na região aqui, por exemplo, nós viemos aqui em Carcajuru, camisa Formiga, aí, do Método. tem um investimento. Tem, Sim. Então a pessoa tem que entender isso. Né? Isso. E outra coisa que eu quero comentar com você é o seguinte. Teve uma vez que eu e a Priscila sentamos e conversamos assim. Quando às vezes a pessoa não tinha condição financeira nenhuma de fazer, eu virava para a Priscila e falava assim: não, bem, abençoa. Ela precisa, mas abençoa. Aí esta pessoa que recebeu dessa forma, para ela ir fazer, ela era a que reclamava, era a que chegava atrasada, era a que falava assim, vai até que horas? Que hora que termina? Então ela não estava ali valorizando absolutamente nada, entende? E eu virei para a Priscila e falei, infelizmente, a pessoa precisa pagar um preço, mesmo que seja pequeno e justo, para que ela dê valor naquilo que ela fez. Nós dois chegamos aqui no dia da palestra aqui, nós dois estávamos conversando exatamente sobre isso. Exatamente, conversamos sobre isso. Na primeira palestra que eu tive aqui, tinha 200 e tantos inscritos, vieram 70 e poucas pessoas. Na segunda agora, tinha 140 inscritos, nós tínhamos 40 pessoas na sala. Era 1 quilo de alimento não perecível. A pessoa faz a inscrição e não valoriza. Não vem. Ela fez a inscrição. Prefere ficar, é o que eu falo, a pessoa prefere ficar em casa, mexendo no celular, ou vendo novela, do que vir aqui escutar uma coisa que pode mudar a vida dela. Com certeza. Eu acho isso Mas um isso, absurdo. Mas isso é o ser humano. No dia que eu cheguei pro jovem, falei assim, jovem, nós temos uma métrica, pode ficar tranquilo. A sala vai dar certinho. Eu tava longe. O jovem desesperado. Preocupado, Falei, pode ficar tranquilo, nós temos uma métrica, não dá errado. Se der uma zebra, jovem, pode ficar tranquilo que eu resolvo, mas não dá errado, você pode ficar tranquilo que a quantidade de pessoas que vão chegar aqui para a noite é a capacidade da sala. E eu tô fazendo propaganda para vocês aqui mesmo, não é porque eu sei que você precisa de vender nem nada, é porque eu sei que pode mudar a vida de pessoas. Pode. Então, eu queria muito agradecer não só a presença de vocês, nós vamos falar de um livro aqui ainda, que não só a presença, mas a oportunidade que vocês me deram de conhecer vocês, de vocês terem vindo aqui, porque aqui nós temos um espaço que a gente aluga, né, que é para eventos. Não foi a Focus Workplace que contratou o Ricardo para vir aqui, foi o Ricardo que quis alugar para divulgar o método dele. Então foi um prazer enorme conhecer vocês, porque eu vi que realmente o propósito que vocês têm, né? Você, o Ricardo e Priscila, de mudar a vida das pessoas, né? De trabalhar a base que é a família. Então isso eu encho a boca para fazer propaganda para vocês, porque eu acho que vale a pena a gente disseminar isso, divulgar para o máximo de pessoas possível. Por isso no início eu coloquei para vocês aí. Divulguem, né? Compartilhe com mais pessoas, porque isso que vocês fazem é muito bacana, né? Por exemplo, a primeira eu também acho que foi, eu não estava aqui, eu estava para fora, mas a última que eu participei, o Ricardo acabou de falar, o ingresso, né? Era um quilo de alimento perecível, que vai ser doado para uma instituição daqui de Carmo-Cajuru. Isso. Então, e na hora que acabou, eu falei, Ricardo, nós vamos lá junto e tal. Não, eu não quero ir, não quero nem saber para quem que você vai distribuir. Não quero saber do ponto de vista assim, quer ajudar. Isso. Não quer palco, quer palco para isso. Não quer tirar foto e tô ajudando.
Você não vai ver no meu Instagram foto de... Toda semana nós temos palestra de 1 quilo de alimento não perecível. Você não vai ver no meu Instagram, você não vai ver no meu status. O alimento fica na cidade, faz questão. Pois é. O alimento fica na cidade e você não vai ver eu colocando a foto da entrega. Confia em mim que foi para uma instituição séria que eu chego, a primeira coisa que eu pergunto, para qual instituição que é, para quem participa da imersão eu falo, sim, para quem é, e eu preciso que seja uma instituição séria, só que acontece o seguinte, eu não me marca, não tira foto, não me manda, porque eu não divulgo, eu não preciso de divulgar isso. Eu não acho que seria assim uma doação, realmente doação, se eu quisesse transformar isso numa vertente, venha porque é para doar. Não, venha para você receber. É aquele negócio, eu né? O que a mão sementes. direita faz, a esquerda não fica sabendo. Eu planto sementes. Eu plantei uma semente, eu pago um preço no tráfego pago para as pessoas chegarem até aqui. Isso é ao plantar uma semente. Ela traz um alimento, ela também planta uma semente. E lá no Método ID também a gente planta sementes também. Então é assim que a gente faz, é assim que a gente trabalha, é o que bate no coração da gente. Nós não fazemos isso, jovem, para ter um rótulo de artistas. Eu de vez em quando falo em palestra, eu não sou artista, não sou uma pessoa comum igualzinho a vocês, mas que está trabalhando no desenvolvimento pessoal e humano, gosta de trabalhar no pensamento humano e no pessoal das pessoas, e eu trago isso para o meu coração de uma forma tão grande que tem hora que eu até me prejudico. Por quê? Porque eu vivo em atendimento, eu recebo ligações diversas vezes de pessoas que são próximas a mim, estou precisando disso, estou passando disso, o que eu faço com isso? Conversa com fulano para mim, meu filho está dessa forma, o que eu faço com isso? Mas só que é isso que bate no meu coração. É isso que meu coração vira e fala assim, eu preciso ajudar mais pessoas para que elas possam parar de ferir outras. Falei isso aqui na palestra, você ouviu. Eu converso com muitas pessoas da terceira idade e falo, o povo de hoje. E eu sou duro nessa hora e falo, o povo de hoje é filho e neto seu. Se nós começar a assumir a responsabilidade que o povo de amanhã é filho e neto nosso, nós podemos mudar dentro de casa. Podemos mudar. Nós podemos e devemos mudar para que a gente possa ter pessoas melhores. Sim. Ricardo, você vai mudar o mundo? Não, se eu mudar uma pessoa e ela realmente for melhor, já valeu a pena. Aí. Muito bom. Gente, muito obrigado. Eu queria agradecer a vocês a presença aqui. Nós vamos falar de um livro ali, mas eu fiquei muito feliz por vocês terem aceitado meu convite. Obrigado. Quando vocês vieram aqui a primeira vez, prestigiou na nossa inauguração, veio aqui, fez palestra aqui, eu participei de uma palestra sua. Mais uma vez, eu queria agradecer por participar disso, né? O fato de vocês terem vindo aqui no nosso canal vai enriquecer mais ainda, porque é o nosso objetivo também. Nosso objetivo é inspirar outras pessoas, né? Então, eu acho que isso foi muito bem atendido com as suas palavras, com a sua, do Ricardo, da Priscila. Então, para mim foi excelente. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos falar de um livro. Vamos dar uma dica de um livro. Priscila, fala do seu livro. Como é que é o seu livro? Como é que é isso? O meu livro chama Por que Chora Gotinha. Hoje, para você adquirir ele, você precisa conquistá-lo. Só nas palestras. Agora é só nas palestras. Eu descobri. Agora eu já sei. É um livro infantil, jovem, mas a essência dele depois nasceu numa noite chuvosa na roça. Nós temos uma fazenda e não tinha casa. A gente acampava nessa fazenda para a gente construir a casa. Era difícil acesso, era uma loucura. Coisa que só o Ricardo mesmo para fazer a gente embarcar. Mas é um cantinho admirável, é um cantinho, um pedacinho do céu para nós. E um dia chuvoso, a gente dormindo nas barracas, as meninas com medo, porque estava chovendo muito. E eu contei a história para elas perderem o medo. Era a gotinha que chorava. E passado uns 2 meses, assim, eu falei, gente, aquela história dá um livro. Aí eu fui transcrevi ela e coloquei ela dentro deste livro. Mas conta a história de uma gotinha
que ela não queria pular da nuvem. Vou dar só esse spoiler. Não dá muito não, porque eu quero ler depois. E o interessante dela, jovem, é que assim, ela não queria. E os pais falam, mas como assim? Você gotinha não quer pular? Você foi feita para pular, né? E eles não conseguiram resolver. Teve que chamar uma outra pessoa para resolver. Aí tem que ler. Aí tem que ler. E assim, sabe? Nós somos essa gotinha. Sabe? Muitas das vezes a gente não quer pular da nuvem. Muitas das vezes a gente não quer fazer o que nós nascemos para fazer, sabe? E a gente precisa dessa terceira pessoa. E essa terceira pessoa só lendo o livro. Eu quero, assim, antes de eu falar o meu livro, o livro que eu vou deixar aqui, eu quero agradecer, jovem, porque você como empresário, né, ter esse pensamento aqui na nossa região não é fácil. E dá para ver que você tem visão de futuro, visão das coisas, e eu quero agradecer mesmo esse espaço, esse convite, né? Esse novo caminhar juntos. Eu espero te retribuir tudo que você já nos concedeu também. E falar para o pessoal que se quiser mais alguma informação sobre o Método IT que vai acontecer agora no dia 13 e 14 de julho, no meu Instagram, eu sou Ricardo G. Teixeira. Vai aparecer aqui embaixo. Vai aparecer embaixo. No meu Instagram, pode me chamar no direct, é comigo mesmo, é com a Priscila mesmo, pode me chamar, a gente gosta desse contato nosso mesmo, juntos. E o livro, até falei com você com ele aqui, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ah, verdade. Né? Isso eu tenho que ler. Eu tenho ele aqui, mas não li ainda. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que transformou a minha vida, a minha forma de pensar e o que eu precisava fazer para as minhas finanças andarem conforme a necessidade que precisava andar. O que eu preciso fazer? O livro mostra tudo ali. Né? A aplicação está ali. Eu vou dar um spoilerzinho, o seguinte... o segredo do povo judeu nasceu ali. Às vezes as pessoas não sabem, além de ser um povo assim, de admirar não só a sua fé, né, como são prósperos, são donos de 57% do território do mundo. Então a riqueza do judeu, ela é de admirar, e nasceu, né, esse livro conta coisas lá de trás, chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu estou ansioso para lê-lo. Bom, o que eu vou dar, o que eu vou falar é um livro que eu já li há muito tempo atrás. Eu quero ler de novo, principalmente depois dessa nossa conversa, né? Que é do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Esse eu tenho certeza que você vai me dar todo o apoio de recomendá-lo, né? Com certeza, com certeza. É um livro fantástico, ele pega ali cientificamente o que acontece, porque antigamente quando falava de inteligência emocional, o pessoal achava que não tinha base científica, o livro mostra toda a base científica, o porquê que a gente precisa gerir as nossas emoções e porquê que pessoas que sabem gerir as emoções são melhores do que os outros que não sabem. Eles são mais evoluídos, são mais decididos, eles têm mais a condição de fazer a vida dele acontecer de uma forma diferente. Então, e é uma constante, né? Por isso que eu quero ler de novo, porque essa conversa nossa, para mim, foi inspiradora, reveladora. Eu tenho certeza que ainda vem mais no seu método. O que eu li, é lógico que melhorou um pouco a minha vida, mas ainda tem muito para melhorar. Eu acho que a gente está sempre em constante evolução. Por isso que eu quero ler de novo, porque eu acho que, não só eu, acho que todo mundo tem muito a melhorar ainda. Então a gente tem que estar sempre evoluindo. Com certeza. Então, pessoal, mais uma vez, Ricardo e Priscila, muito obrigado pela presença. Foi um prazer enorme. E nós encerramos aqui mais um podcast, Focus Podcast número 7. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Não se esqueça de dar o like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e compartilhe para mais pessoas possível,
porque vai ajudar outras pessoas, a inspirar outras pessoas a ser melhor, a ter uma inteligência emocional melhor, principalmente depois desse podcast. Então é isso aí. Um abraço. Até mais. Até mais. Yeah.